Um aspecto importante, esse evento vai ter às 3 horas aproximadamente, não tem problema se ele se estender um pouco mais. Após o evento, nós estamos à sua disposição para perguntas e sanar dúvidas. Então, vamos ao início. Uma boa tarde a todos. Eu queria agradecer a confiança por vocês terem se reunido junto de nós para apresentarmos a tecnologia que existe hoje, é uma tecnologia consolidada internacionalmente, para desenvolver a liderança em segurança. Neste evento, nós teremos 2 apresentadores. Eu que estou falando agora, meu nome é Carlos Macera, eu sou especialista em Behavior-Based Safety, gestão de comportamento para segurança, saúde no ambiente e qualidade. Atuo nesta área desde 1994. Sou também coach com uma certificação internacional, analista comportamental, engenheiro de segurança e fui engenheiro de eletricista. Existem outras formações complementares, mas essas são as mais relevantes frente ao webinar que estamos iniciando. Nesses anos todos de consultoria, que são 25 anos, houve uma atuação forte nos projetos de prevenção de acidentes e trabalharmos com a alta administração, a média gerência e assim como o pessoal operacional, de forma a termos o alinhamento comportamental. Alguns cases e resultados nós apresentaremos no decorrer dessa hora. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Meu nome é José Luiz Fodra. Sou psicólogo, arte educador. Sou pós-graduado em Psicologia Social das Organizações com ênfase em equipe de alto desempenho. Tenho minha trajetória em recursos humanos desde 1989, atuando em organizações, indústrias, desenvolvendo lideranças e vou estar presente aqui de hoje com o Carlos Macera, apresentando esse tema tão interessante da influência da liderança nos aspectos de segurança nas organizações. Vou fazer uma apresentação breve agora. De onde que vocês são? Vocês poderiam... Esse aqui são alguns estados. Vocês poderiam atualizar pelo chat ou de onde que vocês são, por favor, de que estado? Nós temos umas pessoas que entraram agora. Nós temos de São Paulo, nós temos de Pernambuco, Chesf. De onde mais vocês são, por favor? Usem a função chat. Nós temos aqui Ribeirão Preto, estado de São Paulo. Nós temos Rio de Janeiro. Nós temos aqui Marabá, acho que é Pará. Nós temos aqui Joinville, Santa Catarina. Manaus. Resende, Rio de Janeiro, Volta Redonda, Rio de Janeiro. Nós temos Minas Gerais, Eliane, o Ricardo do Paraná, Macaé, Paulínia, Capivari. Capivari é pertinho daqui, Paulínia também. Telêmaco, Borba, no Paraná, já é um pouquinho longe. Fantástico. Vamos em frente. Qual que é o nosso objetivo hoje na apresentação? Vou falar rapidamente sobre a AMM, 3, 4 minutos. Por que as empresas mais importantes dos planetas, os maiores conglomerados, estão focando na liderança para alcançar os zero acidentes? Então, diga-se liderança em segurança. Nós vamos falar, é claro, sobre comportamento. A nossa empresa é especializada em gestão de comportamento para alta performance. Por que os acidentes ocorrem? E é um modelo científico baseado em James Wilson. Complacência.
o que é e como lidar com ela. A complacência tem sido um dos principais fatores que se associam aos acidentes. Nós vamos apresentar também a técnica de se gerenciar a complacência, utilizando os itens 6 e 7, que são a gestão da exposição e aplicação de técnicas efetivas em liderança. Todo o conteúdo dessa apresentação ele é validado cientificamente, comprovado por pesquisas extensas, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Então, nada do que tem aqui, nós vamos estar apresentando a opinião pessoal do Carlos ou do José Luiz, mas sim, nós concordamos com essas pesquisas, os resultados delas, e trabalhamos com um ferramental que reflete as nossas crenças e experiências. É um ferramental validado. Isso é que é importante realçar. Indo em frente. Nesse slide, eu posso apresentar para vocês alguns cases. Nós temos no Rio Grande do Sul, a Fitesa, Fiberware. É um case mundial, o piloto com 500 funcionários. Nós conseguimos em 3 anos uma redução de 90% dos acidentes. A Rio Grande Energia, aqui que vocês podem ver, 50% do estado do Rio Grande do Sul, nós obtivemos 60% de redução em 10 meses. Villares Metals, em Sumaré, em 2006, nós obtivemos 60% de redução, pasme, em 2 meses. Isso focando o trabalho na liderança. Nós temos aqui a Sebrae, um trabalho também focado na liderança. No primeiro ano foram 50% de redução, no segundo ano eles alcançaram os 0 acidentes. Então, em todos eles, a Electro aqui, inclusive, um case com premiação nacional do setor elétrico, premiação nacional do SESI, justamente com um projeto em liderança baseado no comportamento. Eles obtiveram 62% de redução dos acidentes em 3 meses. Nós estamos falando de 40% a 50% do estado de São Paulo. Então, todas essas empresas foram um desafio muito interessante. Nós adaptamos a metodologia, a tecnologia a cada uma delas, porque a cultura é diferente. E o que elas têm em comum é justamente a decisão de realmente resolver o problema do acidente e desenvolver o comportamento da liderança, promovendo com isso a melhoria da cultura de segurança. Aqui nós temos uma tabela, que no slide a seguir, que começou a projetar agora, do percentual de redução de acidentes que nós temos obtido por segmento dos nossos clientes. Desculpe. Tanto no setor petroquímico, manufatura. Eu queria dizer para vocês que essa metodologia com que nós trabalhamos, que é a tecnologia do comportamento, ela independe do setor em que atuamos. A junção que nós fazemos, nós somos especialistas em comportamento, mas ao nos reunirmos com o time do cliente, lembrando que o time do cliente é especialista na sua atividade fim, ele permite que essa união gere resultados e know-how específicos, tanto para o setor petroquímico, para o setor de vidros, de energia, no agroquímico, em qualquer um deles. E esse know-how específico, ele atende à necessidade e promove a melhoria contínua. A redução de acidentes, ele é um produto dessa melhoria contínua, utilizando o talento existente em cada cliente. Então, eu queria dizer a vocês que dentro de suas empresas há muitos talentos que podem ser melhor utilizados. A solução sempre está com vocês. Esse é o nosso trabalho, é entender as barreiras, entender a proposta, quais são as expectativas e desenvolvermos uma solução que se encaixe à sua necessidade. Para alcançarmos esses resultados, nós utilizamos de algumas ferramentas. Aqui vocês têm alguns exemplos que podem ser úteis. Nós temos, do lado direito, vocês podem ver aqui ferramentas para os líderes. Só um minuto. Dois participantes estão falando.
Pessoal, os dois participantes relataram dificuldades com o áudio. Vocês poderiam nos dar um feedback a respeito da qualidade do áudio que vocês estão recebendo? Ele está no volume adequado? Porque o retorno que nós temos aqui, ele é bom. Por favor, usem o chat ou questions para se posicionar, por favor. Paraná está ok, Albano e Ribeirão também está ok, Fabiana está ok. Então, pessoal, esses que estão com problemas de áudio, eu peço a gentileza de verificar o sistema e ajustar o volume de recepção da transmissão. Indo em frente, as ferramentas para os líderes que nós estamos dispondo primeiro, analisar os acidentes considerando os fatores humanos. Há uma grande recorrência de incidentes porque os fatores causais que realmente influenciam e levam aos acidentes não foram abordados. Frequentemente nós encontramos, em todas as implantações, imprecisão na análise e no alcance das causas raízes. Um outro aspecto importante nós temos funcionários com pouco tempo na empresa e muito tempo. Quem tem pouco tempo na empresa sabe pouco sobre o processo. Quem está há muito tempo sabe tudo e não presta atenção. Nós temos uma ferramenta para o líder rodar com a sua equipe de forma a aumentar a percepção. Ao mesmo tempo, essa ferramenta aumentando a percepção, essa ferramenta análise de fatores humanos, desenvolvendo comportamento seguro, desenvolver aderência às regras, são ferramentas que podem ser disponibilizadas aos times de segurança, saúde e meio ambiente para que eles promovam a melhoria destes aspectos nos diversos times, nas diversas equipes que existem nas organizações de vocês. Em paralelo a isso, nós temos um programa de desenvolvimento da liderança para a segurança, é um programa em vários módulos e dura alguns meses. Nós podemos realizar a sensibilização dos líderes para a questão segurança. Isso implica numa situação em que eles ainda não estão preparados, ainda não compraram integralmente, e nós podemos fornecer treinamentos específicos para que o líder gerencie de forma mais efetiva o seu processo de segurança. Nós temos uma abordagem recente, devido às demandas dos projetos que nós temos, que é desenvolver um time de HSE. O que significa HSE? Segurança, saúde e meio ambiente, para lidar com as questões comportamentais existentes no site, no negócio de vocês. Então, nós podemos direcionar esse ferramental para o time de HSE multiplicar, nós podemos fornecer esse know-how para os líderes aplicarem nos seus times, ou nós podemos desenvolver tanto o time de segurança como os líderes para que eles exerçam uma liderança de forma mais efetiva. Bem, a situação hoje que nós temos, de um lado, ela reflete um foco intensivo em resultados. A globalização, o processo de alcance de metas, a necessidade de se alcançar valores no mercado de ações para a empresa, levam o balança de scorecard e outras técnicas de gestão intensificam o foco em resultados. Quando eu falo foco em resultados, é extensivamente foco em resultados produtivos. Há empresas, e eu acredito que na empresa se relacionar, que estão aqui nesse webinar, que procuram balancear o resultado em segurança com os resultados produtivos. Mas, via de regra, a maior pressão e a maior demanda ainda é sobre a questão de produção. Via de regra também, sabe-se o quanto foi produzido, mas não se sabe como ele foi entregue. Aqui entra na dimensão qualitativa de como se produz. O que eu quero dizer com isso? As metas são desafiadoras, mas será que as pessoas estão seguindo todos os procedimentos de qualidade? Estão seguindo de acordo com os procedimentos de segurança? Todo mundo sabe que as 1.000 toneladas ou o número de unidades necessárias foram produzidos. Mas há uma carência muito grande de informação sobre o como isso foi realizado. Os números também, eles são, de cada empresa trata os números de segurança de uma forma diferente. E há muitas empresas que nós vamos, em que o que era para ser um acidente com afastamento, na verdade ele se torna um acidente com restrição, ou até mesmo um acidente sem afastamento,
para que os números fiquem bonitos. Nós temos também o alto custo das intervenções, seja na área de segurança e qualidade, que muitas vezes são adiados os investimentos, postergados em função de disponibilidade e de outras priorizações. Indo em frente, nós temos, no aspecto de liderança, empresas com projetos internos estruturados ou empresas que contratam consultores ou programas de desenvolvimento de liderança externos e colocam seus líderes numa escola de liderança. Independente se ela seja de origem externa ou interna, via de regra, estes programas de desenvolvimento da liderança não consideram o desenvolvimento do líder para que ele lidere a segurança. Via de regra, eles são preparados para liderar a produção, para liderar a entrega do serviço, a equipe para a entrega dos serviços. Com isso, nós temos uma lacuna enorme em termos de competência dos líderes para que efetivamente liderem para a segurança. Um aspecto que eu não posso deixar de comentar, ele realmente é muito importante, é no que se refere ao monitoramento do que o líder faz. Onde que eu quero dizer? É realizado muito treinamento para as lideranças, de qualquer nível, seja alta administração ou média gerência, ou imediatamente sobre o time de área, que são os líderes e os supervisores. Via de regra, os treinamentos são dados, as pessoas avaliam o treinamento subjetivamente, mas as pessoas têm mudado o seu comportamento depois do treinamento em liderança? Os dados mostram, baseado numa pesquisa realizada em vários países, que somente 10% dos treinamentos têm sido efetivos em melhorar o comportamento das pessoas. 90% se transformam em informação, mas não se transformam em competência, não se transformam em comportamento. O que nós estamos propondo com este projeto que já realizamos desde 2006 é o desenvolvimento de uma liderança efetiva em segurança. E eu não estou falando em conhecimento, eu estou falando no líder realmente, no dia a dia, ele dar o exemplo, ele priorizar, ele liderar a segurança e a comprovação através de métricas de que isso está acontecendo. Então, o cuidar da jornada, como é feito, e monitorar o comportamento quando eles os realizam. Essa é a metodologia de liderança efetiva e segurança que faz parte do nosso projeto maior, Liderança Positiva. Um minutinho, por favor. Continuando. Esse slide que eu acredito que vocês já puderam ter tempo para ler, ele justamente reflete o que nós falamos sobre foco em resultado e foco na jornada ou foco no comportamento. Na vida profissional nossa, se cada um faz o que deve, quando a gente abre a boca só para dizer o que agrega valor, se nós continuamente apoiamos os nossos colegas e parceiros de trabalho e aprimoramos as nossas competências continuamente, existe algo chamado lei da ação e reação. Essas ações nossas geram uma confiança das pessoas ao redor sobre nós, aumentam a probabilidade de promoção e de convite para novos projetos ou empregos. Da mesma forma, se o filho nosso precisa tirar uma nota boa na prova, tem dois caminhos. Ele pode colar ou ele pode estudar.
Se ele estudar, ele vai tirar a melhor nota possível baseado na qualidade do estudo dele. A proposta nossa em segurança é exatamente essa. Nós conseguimos aqueles resultados de alta performance focando aonde eles têm que se comportar, em que eles têm que se comportar. No caso aqui, se você quer que as pessoas parem de tropeçar na sua empresa, qual que é a solução? Eles têm que olhar para onde andam, onde eles estão pondo o pé e como andam. Isso é observável e pode gerenciar. Só para vocês terem uma ideia, isso corresponde de 20% a 25% dos acidentes no Brasil. Do ponto de vista de liderança, se você quer que o liderado acerte mais, se acidente menos e erre menos, a solução é clara. Observe o liderado, oriente o liderado, comunique as suas expectativas, forneça recursos antes de ele realizar a tarefa e analise o desempenho em conjunto com ele depois que ele realizou a tarefa. Esta abordagem, estes comportamentos, como efeito, geram os resultados melhores. Não existe atalho para o alto desempenho e segurança. O que existe é competência e trabalho em equipe, um trabalho com um know-how correto para se melhorar a performance. Então, o que eu quero dizer com segurança e excelência organizacional? Imagine que você é o CEO de uma empresa. A sua organização está bem estabelecida, tem ativos significativos, os lucros estão estabilizados, as relações dos funcionários não são as melhores, a moral está relativamente baixa, as condições de mercado não são particularmente favoráveis. Você percebe que para melhorar o desempenho da equipe, da área operacional, você vai precisar engajá-los em todos os níveis para novos caminhos e melhores. É fácil a gente falar, mas não demora a se descobrir que os temas sérios, que estão entre os objetivos de melhoria e o mundo real, onde os seus funcionários vivem, não estão alinhados. A organização não está unificada e a liderança possui lacunas de credibilidade. Em média, aonde nós vamos, 30% dos líderes padecem de desconfiança dos seus subordinados. Por que será? Via de regra, a supervisão está ausente em reuniões e é percebida como arbitrária e injusta. E cada líder toma uma decisão diferente para as mesmas situações. Todos esses aspectos ajudam a reduzir a credibilidade sobre a liderança. As pesquisas de clima mostram que o líder não ouve adequadamente. Então, o que nós temos que fazer? Como melhorar a situação? Os consultores dizem que vocês devem melhorar a cultura de segurança da sua organização. Os executivos concordam, mas como que isso pode ser feito se uma cultura é baseada em valores? A premissa desse trabalho é simples. Estas questões podem ser abordadas de forma eficiente, eficaz e confiável ao usarmos métodos que muitos consideram incomuns. E de forma surpreendente, a liderança com a segurança. O que eu quero dizer com isso? Eu estive com o Scott Geller em 2009. Ele é um dos pioneiros da gestão de comportamento do planeta. Ele esteve na mesma época junto com o Skinner e ele colocou justamente o seguinte: a fronteira de competitividade hoje das organizações é a janela da segurança. Por quê? Em termos de tecnologia de qualidade, as empresas já estão fazendo o máximo que podem, e não há diferença de uma para a outra. Em termos de tecnologia de gestão, também não. Em termos de tecnologia de administração, de pessoas, etc., os concorrentes usam o mesmo know-how. Qual que é a diferença? Se nós irmos para a operação e olharmos com o olhar da segurança e entendermos por que os erros estão acontecendo, nós vamos identificar as oportunidades de ganhos operacionais que vão dar a diferença competitiva de uma organização a outra. Os CEOs das 150 maiores empresas mundiais já sabem disso e há um bom tempo
pelo menos uns 5 a 6 anos, estão investindo maciçamente em projetos de Behavior-Based Safety e de liderança comportamental. O que eu quero dizer, então, com liderando com segurança, é que o gestor ele não precisa ir para a operação como um técnico de segurança ou engenheiro de segurança. O que ele precisa é ir na operação e se questionar por que as pessoas fazem o que fazem, no que concerne à segurança. Com este olhar, procurar entender a organização do trabalho, os fatores humanos que se associam às pessoas e os sistemas e procurar, com isso, melhorar a performance. Estou apresentando agora um gráfico real, baseado nos trabalhos que nós realizamos, uma empresa química. Nós temos aqui, no turno do dia, a medição de 180 graus, uma variação de 180 graus da liderança em segurança, e nós temos também no turno da noite a mesma variação. Então nós temos aqui uma mesma empresa, o mesmo processo, o mesmo sistema, tudo igual, mas os resultados de liderança são diferentes. Se vocês forem ver no turno do dia, a prioridade é menor do que da noite, para a segurança. A confiança é menor sobre o líder, a noite é maior. À noite, o supervisor está muito mais informado sobre o que acontece. E à noite, o líder também faz o que diz, muito mais do que durante o dia. Por que essa diferença? Nós vamos apresentar esse porquê nos slides a seguir. Nós temos aqui, apresentando agora a vocês, o modelo de análise de acidentes, baseado em James Reason. Através dele, nós explicamos por que o acidente ocorre. É importante que eu mostre esse slide para vocês, por quê? Se eu quero reduzir o acidente e eu não entendo como ele ocorre, eu vou continuamente tomar decisões erradas e imprecisas de aonde tratar o problema. Qual que é a solução, então? Nós temos que procurar modelos validados cientificamente para que possamos realizar planos efetivos. Então, primeiro aspecto, os riscos e perigos são energia. Nós somos inteligentes e implantamos defesas para impedir a liberação dessa energia. O fato é que essas defesas não são perfeitas, possuem buracos. E quando esses buracos se alinham, há uma liberação da energia, que é o que nós chamamos de acidentes. Entendido esse conceito básico, nós precisamos entender como é que funcionam esses mecanismos de defesas. Vamos lá. A primeira defesa, e a mais importante, é de nível organizacional, e ela abrange recursos que têm que estar disponíveis antes das pessoas realizarem as tarefas. O clima organizacional é um clima de confiança, um clima de trabalho em equipe, um clima de comunicação adequada, de feedback, etc. E processos operacionais estabelecidos, implantados, que melhoram continuamente. A segunda mais importante barreira, ela se chama supervisão. Isso não quer dizer que é o supervisor. Quando a gente fala em supervisão, separe o super da visão. É você olhar e saber o que acontece na sua área de atuação. Se você é o diretor, o gerente, o supervisor, ou até mesmo um profissional de segurança ou um líder de projetos. Supervisão, planejamento das operações, correção dos problemas. Nós vamos nas empresas, quantos problemas não são resolvidos no aspecto de segurança com a rapidez necessária. E o mais importante, o walk the talk do supervisor, do líder imediato das equipes. O que significa walk the talk? É o que você disse que vai fazer, realiza.
os discursos têm que estar alinhados com a prática. Se você faz um discurso que a segurança é a maior prioridade e manda as pessoas produzirem, apesar de não dar tempo de produzir, com todos os passos de segurança adequados, e ainda assim eles cumprem as metas quando não superam, você não está realizando o walk the talk. Então, essas 4 variáveis, supervisão, planejamento, correção dos problemas e walk the talk, são a segunda mais importante barreira. Aqui, essa barreira é a barreira da liderança. A primeira e a segunda barreiras é onde a liderança tem um grande impacto. Vou apresentar a terceira. Fatores ambientais e tecnológicos. Isso envolve construção, ambiente físico, sinalização, qualidade de equipamento. Condições mentais dos funcionários. Condições psicológicas, níveis de estresse. Aqui é um lugar onde a liderança atua diretamente. Fatores pessoais da equipe, nível de prontidão, capacitação, motivação, são aspectos de sistema. Nós temos a 4ª barreira, que é o aspecto comportamental. E eu queria dizer para vocês que no comportamento seguro, 60% a 70% da solução para melhorar o comportamento do funcionário se chama líder. Eu vou dizer algo para vocês. O funcionário só faz o que é importante para o chefe. Isso quer dizer que se o funcionário não põe EPI, é porque não é importante para o chefe dele. Os dados de implantações que nós temos desde 94, dos nossos sócios dos Estados Unidos em projetos mundiais, mostram exatamente isso. O comportamento da equipe reflete o comportamento e a qualidade do líder. Se você quer saber se um líder é bom, observe a equipe. Não perca tempo observando o seu líder. Vá na equipe dele. Da mesma forma, você quer conhecer os pais de uma família, observe os seus filhos. Observe o comportamento deles. Por fim, a última barreira é a barreira de mitigação feita através de EPIs, EPCs e intertravamentos. Esses dados que eu estou apresentando para vocês de custos de acidentes são dados reais. O custo de uma morte ou de um acidente grave está de 1 a 2 milhões de reais. E o valor médio de um acidente com afastamento está em 50 mil reais. Só que para que vocês possam fazer a conta dentro da empresa de vocês. Aqui vocês podem considerar o valor global. Eu vou passar agora a apresentação para o José Luiz e fique à vontade de continuar fazendo as perguntas. Obrigado. Então, dando sequência, agora a gente vai conversar sobre como a liderança efetiva consegue reduzir, então, o que nós chamamos de complacência. Só minimizando aqui minha tela.
Então, nós sabemos, pela experiência, pelas pesquisas, que, em geral, as causas de um acidente já estão presentes pelo menos 2 dias antes do acontecimento. E o que ocorre é, como a gente pode ver na ilustração, que muitas vezes as pessoas passam pelos locais, percebem ou não percebem, né, mas a condição estava ali, o comportamento de risco estava ali, e nada foi feito. É o que nós chamamos de complacência, é você conviver com o risco, né, e aceitar o risco como parte do seu dia a dia. Para combater a complacência, a forma é gerenciando a exposição hoje, não deixar para amanhã, não deixar para depois. A gente diz que o ser humano tem 2 formas de aprender, né? Em psicologia, a gente fala que ele aprende ou pelo amor ou pela dor. Então, nas empresas que têm uma taxa de frequência de acidente muito alta, as pessoas têm, em geral, uma atitude reativa, esperam acontecer para depois correr atrás do prejuízo. Seria o aprender pela dor. O que a gente busca, então, é a prevenção, né, atuando na exposição aos riscos. Como isso pode ser feito? Para eliminar a complacência, a gente precisa, então, desenvolver a liderança para que ela atue diretamente na exposição. O perigo está lá, os controles são implantados, mas o trabalhador ele pode burlar os sistemas ou burlar as barreiras e acabar se expondo a isso. Então, por mais que toda a engenharia consiga mitigar o risco através dos controles, o trabalhador, por diversos motivos que o Carlos já expôs aqui muito bem, pelo ambiente, pela pressão por resultados, pela questão da sua sobrevivência no trabalho, por desconhecimento, então ele acaba se expondo de uma forma não controlada ou mais do que seria o aceitável para a execução daquela atividade. Como que a liderança efetiva pode gerenciar essa exposição? O que nós estamos trazendo para vocês é resultado de uma pesquisa global, 19 estudos de campo, estudos experimentais, que examinaram as diferenças entre o que fazem e como atuam as lideranças efetivas e aqueles que são menos efetivos. A gente pode perceber, através dessa pesquisa que foi da Judith Comac, que os líderes efetivos, eles possuem seguidores que trabalham melhor, que têm as suas atitudes mais positivas. Mas o mais importante que a pesquisa mostra é o que esses líderes fazem, quando que eles fazem e o que eles devem evitar no trabalho. Então, a metodologia que nós utilizamos no nosso trabalho, ela tem essa base científica dos conhecimentos da psicologia, das pesquisas e estudos que têm sido realizados e que a gente vem implantando ao longo de anos com resultados efetivos. Para gerenciar a exposição, a gente usa o sistema dos 3 passos para a liderança. Quais são esses 3 passos? É você criar as condições antes, o segundo passo, acompanhar e observar, e o terceiro passo, realizar feedbacks de qualidade aplicando consequências. O primeiro passo, então, criando condições para liderar. Ele está baseado numa relação de confiança, num ambiente de confiança entre o líder e o liderado. Ninguém segue alguém em quem não se confia. No nosso trabalho, nós entendemos que a base da confiança ela está nessa relação desses 4 elementos que estão na tela, que é o propósito do líder. O líder tem que ser uma pessoa que tem uma boa intenção. Ele deve saber o que ele quer, está municiado de bons pensamentos e de bom direcionamento.
Ele precisa ter empatia, se colocar no lugar das pessoas e respeitar os seus liderados. Ele precisa colocar a alma naquilo que ele faz, naquilo que ele fala. É uma autenticidade na sua comunicação. E, reforçando aquilo que o Carlos já falou, a honestidade na sua atuação. O walk the talk, fazer aquilo que diz. Nós dizemos que isso estabelece a bússola do líder, porque você não segue uma pessoa que não sabe para onde está indo. Então, quando a equipe percebe uma liderança fraca, ou uma liderança perdida, ou uma liderança em que ela não confia na direção que essa liderança segue, ela vai ter resistência em aceitar os direcionamentos desse líder. Então, a gente trabalha primeiro, antes de começar a falar propriamente dita nas ações de segurança, em estabelecer essa relação, esse ambiente de confiança entre líder e liderado. E isso pode ser monitorado, observado e monitorado. Pode ser medida essa relação de confiança, inclusive através daqueles gráficos também que o Carlos já apresentou para vocês. O segundo passo, a partir do momento que essa relação de confiança começa a ser estabelecida, o líder ele pode se aproximar mais do liderado para observar, fazendo observações diretas. O que acontece? Quando o ambiente não é positivo, um ambiente negativo, um ambiente onde o liderado se sente perseguido ou ameaçado, cada vez que a liderança se aproxima dele, na verdade o que vai acontecer vai aumentar a preocupação e a tensão dele. Ele pode se sentir pressionado e perseguido. Quando existe essa relação de confiança, a proximidade do líder, ela fortalece e dá confiança também para a atuação do empregado. Então, como você pode fazer esse monitoramento? Através de observações diretas, formais ou informais. Essas observações elas podem ser planejadas ou informal no dia a dia. Perguntas específicas sobre o desempenho e não só sobre o resultado, né? E também através de relatórios escritos. Um dos grandes problemas, né, da falta do walk the talk, a gente percebe isso quando a gente conversa com as equipes, o meu líder ele diz que a segurança é prioridade ou é o valor maior da companhia. Mas quando ele chega, ele nem fala bom dia. A primeira coisa que ele pergunta é como está o resultado, qual está o índice da produção, ou qual foi o índice de perda. Então, já ao chegar no seu dia de trabalho, começar o seu dia de trabalho, a postura do líder, ela já começa a dizer para o liderado qual é o real valor que ele dá para a segurança. Então, você criando um ambiente de confiança, você pode se aproximar da equipe para poder realizar um monitoramento. E através desse monitoramento, você vai observar o comportamento da sua equipe. Então, não é só o resultado, mas a jornada, é como que a equipe, como o seu liderado fez aquele resultado. E conversa com ele frequentemente, dando retorno específico sobre aquilo que observou. O terceiro passo é, ao dar esse retorno, você fornecer feedbacks adequados, aplicando consequências efetivas. Então, nós já dissemos que as lideranças efetivas, elas precisam fornecer os recursos necessários antes. Quais são os recursos necessários para o comportamento que é requerido para a sua equipe? Ela precisa observar durante, de perto, acompanhar e dar feedback eficaz depois. O feedback, para ser eficaz, ele precisa ser imediato. Ele precisa ser direcionado, específico, personalizado. O liderado, quando recebe o feedback, ele precisa saber que está recebendo um feedback, ele precisa saber sobre o que está sendo falado, qual a avaliação que o líder tem do desempenho dele. Né? Então, dessa forma, atuando especificamente. O próprio feedback, ele já funciona como uma consequência positiva ou negativa para
ou funcionário. E a ausência de feedback, que nós chamamos de feedback neutro, ele também acaba tendo impactos no comportamento de segurança, de produtividade e de qualidade do funcionário. Nós trabalhamos com um modelo de feedback, que nós chamamos de modelo de 5 estrelas, onde a gente foca os acertos, os ganhos, as oportunidades, os insights e a ação. E através desse modelo estruturado de feedback é que nós conseguimos passar para as lideranças uma forma mais eficaz de trazer a mudança comportamental necessária para a sua equipe. Comparando, em cima da literatura, o que os líderes efetivos e os menos efetivos fazem, a gente encontra que os líderes efetivos, eles dedicam mais tempo monitorando, observando diretamente e discutindo o desempenho, enquanto os líderes menos efetivos acabam ficando em atividades solitárias e evitando ou não conseguindo a interação com o time. É aquele líder que fica preso ao seu computador, emitindo relatórios gerenciais que são necessários, mas ele não consegue dedicar tempo para observar e monitorar diretamente a sua equipe. Os líderes mais efetivos, ele inicia muito cedo a interação social. Já começa com o funcionário desde o momento da seleção, onde ele participa ativamente da seleção da equipe, e todo o trabalho de integração ou de indução, como algumas empresas chamam. Então, desde o início do empregado na organização, o líder já investe na interação com ele, observando e discutindo e monitorando o seu desempenho. Enquanto os líderes menos efetivos, eles conversam mais sobre expectativas, sobre desejos, sobre números a serem atingidos, mas eles não medem, não acompanham o desempenho. É o número final, mas não o durante. Né? Os líderes efetivos, eles estimulam o time a conversar sobre o seu próprio desempenho. Como existe um ambiente que foi criado, um ambiente favorável, um ambiente de confiança, as pessoas, a equipe pode discutir entre si o próprio desempenho e com o líder. Né? Enquanto que o líder menos efetivo, ele fala sobre tarefas, mas não fala sobre o desempenho, não discute o desempenho. Ele normalmente coloca rótulos, o seu trabalho está ruim, o seu trabalho está mal, está pouco, está baixo, não atingiu a meta, mas não fala, não discute abertamente e positivamente o desempenho. E os líderes efetivos, e isso encontrado em pesquisas, estatísticas comprovadas, né, dão significativamente mais feedback, enquanto que os menos efetivos fornecem menos feedback. E nós não estamos entrando aqui no mérito ainda da qualidade desse feedback, tá? Porque ele pode dar muito feedback, mas um feedback com foco negativo de uma forma inadequada. Quando os programas de desenvolvimento de liderança que a gente encontra por aí, que nós já vimos na nossa experiência, ou quando a gente chega nos nossos clientes que eles nos trazem, normalmente não existe uma mensuração e um acompanhamento direto, ou mesmo um mapeamento de quais são os comportamentos requeridos para a liderança. Fala-se hoje muito em competências, e competências muitas vezes elas são traduzidas como conhecimentos, como habilidades. Mas a habilidade ela só é efetiva quando ela é usada, né? Ou seja, quando existe o comportamento implantado. Então, por exemplo, será que o meu líder, como a gente pode ver nesse gráfico de radar, ele realiza inspeções de segurança na área semanalmente? Ele reconhece ou elogia o comportamento seguro frequentemente? Ele treina os seus colaboradores nas ferramentas?
ele mantém uma conversa corpo a corpo. Então, através do mapeamento dos comportamentos críticos necessários para a liderança e da observação aí do líder, né, a gente consegue fazer esse mapeamento. Então, nesse exemplo que nós estamos vendo aqui, a gente observa que essa liderança, no caso, ela precisa se aprimorar e reconhecer e elogiar o comportamento seguro, ela precisa se aprimorar e perguntar o que pode fazer para melhorar a atuação na prevenção de acidentes, ela precisa informar mais periodicamente, ao menos uma vez por semana, sobre o andamento das iniciativas de melhoria de segurança. E ela precisa manter mais uma conversa corpo a corpo com seus colaboradores sobre segurança. Então, você sabe aonde que este líder está caminhando bem. Por exemplo, ele garante que seus colaboradores participam dos treinamentos de segurança, é o ponto alto dessa liderança. Ele garante que as observações ocorrem, as observações de segurança ocorrem diariamente, né? Mas ele precisa, por exemplo, conversar mais. Então, você, além de dar o treinamento para a liderança, você tem como medir e acompanhar e dar feedback para essa liderança para o próprio comportamento dela. O impacto da participação da liderança nos programas de segurança pode ser visto através desse gráfico, né? Que quando a liderança participa num nível maior que 80% nos programas de segurança, os funcionários vão atrás, chegando aqui a um nível próximo de 65% a 70% de participação. Porém, quando a participação do líder ela é menor do que 20%, a participação dos funcionários nos programas cai pela metade. Então, quando a gente vai trabalhar uma equipe ou uma empresa para melhorar a segurança, é fundamental o engajamento da equipe de supervisão, da liderança imediata nesses programas. Nós temos aqui, por exemplo, uma tabela que mostra a evolução da taxa de frequência de acidentes num case nosso, numa indústria química, onde o programa foi implantado em 2009 para 2010. Né? E em 2012, nós chegamos aí a momento apenas uma ocorrência. E isso só é possível quando há o engajamento direto da liderança. Isso dá mais trabalho para o líder? Normalmente a gente ouve esse questionamento, né? Puxa, eu já tenho que fazer meus relatórios de produção, eu tenho que cuidar das máquinas, eu tenho que cuidar do processo, eu tenho que cuidar de matéria-prima. E para observar, chegar mais próximo da minha equipe, eu vou ter que demandar um esforço extra, né? O que é que eu ganho com isso? Usando essas ferramentas, o líder ele vai obter resultados melhores de uma forma positiva, estimulando um ambiente de confiança e de respeito mútuo. Né? O impacto que ele vai gerar é um impacto positivo nas pessoas, ele passa a ser uma referência positiva dentro da organização. Nessa minha trajetória, eu tenho passado por muitas empresas, atuando como consultoria, que têm problemas de turnover, né? As pessoas saindo da empresa, o mercado mais aquecido para a mão de obra operacional. E a gente sabe, através de entrevistas e relatos de funcionários, que quando ele fica na empresa, ele fica por causa da liderança imediata. Né? O que segura o funcionário na empresa é a liderança imediata. E quando ele sai, também é por causa da liderança. É lógico que muitas vezes isso não é tão aparente. Ele não vai dizer numa entrevista de desligamento, por exemplo, que ele saiu porque ele estava com uma dificuldade com a sua liderança, porque ele quer deixar as portas abertas para um possível retorno. Mas quando a gente estabelece essas relações de confiança com a equipe de empregados, nas nossas entrevistas, nos nossos bate-papos, nas nossas observações, nas nossas andanças pelas empresas, a gente ouve muito isso, né?
que a condição, eu recebi uma proposta, o salário era maior, a empresa é maior, mas eu fico aqui pelo respeito que eu tenho pela minha liderança. Então, o líder passa a conseguir resultados, mas dentro de um ambiente muito mais positivo. Com isso, ele consegue desenvolver um orgulho maior, não só pelos seus resultados, mas pela jornada que ele constrói. E uma satisfação maior com suas habilidades gerenciais. E o trabalho deixa de ser um sofrimento e passa a ser um prazer, porque ele é fonte de realização pessoal para o líder e para a equipe. Você tem uma melhoria na comunicação com a equipe, o gestor, o funcionário. Você tem um acesso maior, um ganho grande, é porque você abre uma porta de comunicação entre a gestão, a alta direção da empresa, ou a gerência sênior, com os funcionários, onde eles podem trazer as preocupações e as sugestões de melhoria. Muitas empresas implantam grupos de ciclos de qualidade, grupos de melhoria, mas que não funcionam, porque as pessoas têm medo de falar. Elas não querem falar o que acontece na linha, elas têm medo das consequências do que falam. E quando as consequências são boas, elas participam mais, elas colaboram mais. Você tem com isso uma melhoria na moral geral, um senso de envolvimento, o sentimento de respeito por ser ouvido. O funcionário se sente ouvido, mesmo que seja para ser ouvido pela liderança, receber um não como resposta. Mas ele sente que está sendo ouvido e está sendo respeitado. E essas observações podem acabar, como eu estava falando para vocês, expondo melhorias ou dificuldades que normalmente não aparecem em outros mecanismos formais da empresa. Né? A gente sabe, e o que eu vou falar para vocês, todo mundo passa por essa realidade. Né? Quando você vai receber uma visita na sua casa, você sempre ajeita a casa, arruma, prepara para receber bem essa visita. Então, quando você vai receber uma auditoria no seu departamento, na sua empresa, sempre existe aquela preparação, aquela arrumação, aquele envolvimento geral para receber essa auditoria. E ali você vai mostrar o que você tem de melhor. E muitas vezes aquilo que poderia vir como sugestão ou como dificuldade, ela não aparece. Ou porque você quer mostrar uma foto só bonita, né? Ou porque você tem medo de trazer a sugestão, trazer aquela observação sua. Carlos, quer complementar? Sim, Bem, o que foi apresentado, ele reflete a experiência prática, factível, nossa desde 1994, mas também dos principais especialistas mundiais em gestão de comportamento, com os quais a gente trabalha nos Estados Unidos. Isso é baseado em ciência, não é baseado na opinião pessoal. Qualquer atuação de consultoria que seja baseada na opinião pessoal, ela é limitada à verdade do consultor, o que não é nesse caso. Ele é baseado, na verdade, sobre o comportamento humano. Então, isso vai funcionar na China, na Índia, na África, na Europa, nos Estados Unidos do Norte, na América do Sul, na Lua, em Marte, onde tiver ser humano, isso vai funcionar. Eu apresento agora, só para relembrar, as ferramentas que podem ser utilizadas. Nós podemos avaliar o perfil do líder. Ele lidera com segurança. Se você mede, você gerencia. Se o programa para desenvolvimento da liderança, como sensibilizar a liderança, desenvolver os times e os profissionais de segurança da sua empresa, para lidar com as questões comportamentais, os quais, de regra, na sua maioria, não estão preparados.
Um ou outro sim, mas não a maioria. E nós temos ferramentas para os times de segurança e para os líderes desenvolver um comportamento seguro, analisarem com precisão os acidentes, aumentar a percepção, aumentar a aderência às regras, eliminando as violações de segurança. Essa é a nossa proposta. Nós estamos à disposição a partir desse momento, há muito para ser dito, mas estamos à disposição realmente para resolver as suas perguntas. Fique à vontade de realizá-las. Vamos lá, as perguntas. Eu estou vendo aqui. Obrigado, Fabrício, pelo feedback. João, essa apresentação nós não vamos disponibilizar na web. Ela é um conteúdo proprietário, disponível apenas em cursos ou quem trabalha conosco na consultoria. Ariane, é interessante procurar aumentar o volume no seu sistema. A pergunta é como é a participação da automação do processo? Quais são os indicadores de segurança que você recomenda? Uma pergunta muito boa. Vamos lá. A participação da administração, abrir um novo slide aqui para colocar os indicadores. Nós vamos lá. O primeiro aspecto, antes da implantação, é gerar o buy-in, que é o que se chama de compra ou compromisso da alta administração. Esse projeto não deve ser iniciado sem que haja esse compromisso. E com uma ou duas conversas realizamos isso, e nenhum administrador, com os números que nós apresentamos, deixa de perceber que é um bom negócio para a empresa. Ele não precisa gostar de segurança. O que ele precisa é gostar de gerar lucro. Agora, muitos dos nossos clientes implantam porque tem a visão e os valores da empresa são segurança. Primeiro aspecto. Segundo, indicador de desempenho. O primeiro é o indicador de liderança e segurança. Ele é baseado no comportamento que os líderes têm que realizar. Este é um. Eu vou pular para uma outra categoria. Existem comportamentos dentro do sistema organizacional que devem ser realizados pelo líder. Um é reunião de segurança. Uma vez por mês. Para a avaliação global. Nós temos reunião de equipe uma vez por semana para a avaliação da última semana. Nós podemos incluir aqui também o indicador de treinamento, não no que se refere só a pessoa treinada, mas ao percentual de participação das pessoas do treinamento. Nós podemos colocar aqui também os líderes fazendo observação. Os líderes, só mexer aqui. Eu estou chamando de cabeça, mas depende de cada organização do que precisa ser necessário. Eu fiz um trabalho lá na Clínica em Rio Grande do Sul e nós precisamos colocar o líder fazendo a aquisição de trabalho. Porque os funcionários operacionais responsáveis
estavam fazendo a transição de trabalho telepática. O que é isso? Eles emitiam permissão de trabalho sem o local de trabalho. Então, para o comportamento gerente da planta, ele tinha que acompanhar cada PT. PT por 3 meses. E ele fez isso. Resolveu o problema. Espero que esses indicadores possam ter dado uma ideia. Existem outros. E mais importante que eu conceito, nós temos que medir o que cada líder tem que fazer. Diretor, gerente, supervisor. Não necessariamente são os mesmos comportamentos. Mas o gerente provavelmente é importante para o diretor. O supervisor vai fazer o que é importante para o gerente. Eu só tenho que acertar esse alinhamento. Pergunta. Eu espero ter respondido. Por favor. Fique à vontade. A pergunta é para o José Eduardo. Se a liderança achar, é possível estimar um tempo médio para começar a colher os resultados de uma mudança no comportamento do líder? Imagina uma liderança tradicional, 110 líderes. Ok. Em 2 meses, nós chegamos a redução de incidentes. Em um mês, o comportamento de 80% deles tinha melhorado. No que era importante para a prevenção de incidentes. É rápido. Se você quiser mais informação sobre isso, fique à vontade. Fique conversando. Você pode telefonar, mandar e-mail. A gente pode trocar uma ideia. Ricardo, aqui tivemos um acidente fatal nos Estados Unidos após o lançamento do programa 5 estrelas pela diretoria industrial. E fica aguardando a continuidade. Márcio, obrigado pelo feedback. Muito gentil. O Ricardo também perguntou como podemos evitar a desconfiança do chão de fábrica para o lançamento do novo programa. Olha, eu aprendi com um macaco velho, não com um macaco novo. Esse macaco velho, ele conheceu o IBM lá nos Estados Unidos. Na mesma época, trabalhando junto. Faça o programa com o funcionário. Ele vai ver que não vai ter nenhuma segunda agenda ou que você quer pegar ele. O truque é colocar o funcionário como parte da solução, não como parte do problema. Se eu não sei, pode perguntar de novo. Quais fatores para que o sucesso seja menor no ramo metalúrgico? O principal fator se chama diretor. O resto a gente resolve. Esse não tem como se ele não quiser. O diretor tem que querer. É o primeiro passo. E isso deve permear por toda a implantação. Porque para você melhorar o comportamento do gerente, o diretor tem que tirar uma fotografia e dizer para todo mundo: o Carlos é meu amigo. Vai afetar nada. Em segundo lugar, é você conseguir reunir todos os líderes, os principais gerentes, e estabelecer um projeto, programa, de liderança, junto com eles, em que eles são parte da solução. Isso ocorre simultaneamente, porque nós trabalhamos com o diretor e o gerente ao mesmo tempo. Obrigado, Leandro, pelo feedback, muito gentil. Ricardo, te agradeço. A resposta clara. E a receita é antiga.
mas demanda tempo. Alguma técnica que seja cativante e menor tempo? Claro que tem. Os japoneses usam ela para melhorar o sabor do salmão. Eles fazem pescaria em alto mar, como você sabe disso. E eles tinham um problema, porque o tempo entre o alto mar e voltar para o continente era muito grande e o salmão perdia qualidade. Até que um dia eles teve uma ideia de colocar o tubarão no aquário. O sabor do salmão melhorou a qualidade enormemente. Então a técnica é cativante e curto prazo, coloca o diretor de operação observando, conversando e perguntando: por que você está fazendo isso? O que eu posso te ajudar? Ficou claro? Tubarão na praia. Mas veja, ele não pode descer punindo. Ele tem que descer como um recurso para auxiliar, para ouvir, para ser um canal de comunicação e um apoio aos funcionários. Senão não funciona. Obrigado, Marcos, pelo feedback. Estamos à disposição. Leandro, você fez uma colocação bem interessante. Precisamos deixar o modelo de segurança tradicional e buscar as mudanças de comportamento. Eu queria dizer para você o seguinte: o modelo de segurança utilizado hoje, não só no Brasil, mas no mundo todo, na década de 60, na década de 50, modelo ainda baseado em Ford, Taylor. Nós estamos no século XXI. O mundo mudou, as pessoas mudaram. Por que não vamos melhorar a forma da segurança? Segurança não é feita com norma regulamentadora, é com gestão. É baseada em princípios e crenças. A norma regulamentadora é um auxílio, mas não determina que você vai ter o desempenho se cumprir 100% das normas regulamentadoras. As normas regulamentadoras, finalizando essa parte, somente depois da gravidade do acidente, mas não a frequência. Se eu conseguir o zero acidente, qual é a minha preocupação com a gravidade? Isso é um comentário para a reflexão de vocês. Eu vou estar disponibilizando um resumo das apresentações e enviando por link para vocês. Ricardo, obrigado pelo seu feedback. Faz bom para você. Eu abri o áudio de todo mundo. Leandro, Ricardo, Ariane, João Berto, Fabrício, Marcelo Gravando, que veio aí, faz tempo, meu amigo, não se vê, José Eduardo. Tem alguma pergunta?
Acho que aconteceu hoje, né? Falei pro Emerson, ligou pro Matheus Filho, pro Leandro. Adiante, muito obrigado. Qualquer dúvida, estou à disposição para conversar. Eduardo, muito obrigado. Vou ligar para o Dorival. Eu agradeço a todos pela presença. Nós estamos encerrando o webinar. Qualquer interesse de trocar ideia, fonte de estudo ou ferramenta do vários programas da empresa, nós estamos à disposição. Forte abraço. A Fabiana pergunta. Obrigado, Fabiana. Foi muito gentil. Obrigado, Marcos.